A paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o Kaique, eu sou seminarista da comunidade Canção Nova e é com muita alegria no meu coração que eu me encontro com você hoje para partilharmos um pouco a palavra de Deus, para fazermos essa jornada bíblica que tem durado todo o mês de setembro, vai até o último dia do mês de setembro, que é um mês especificamente dedicado à palavra na igreja, um mês no qual nós, da Canção Nova, queremos partilhar junto com você a experiência que nós fazemos no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela é algo muito intrínseco à vida da Canção Nova. O nosso Padre Jonas, o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, muitas e muitas vezes foi confundido como o homem da palavra, foi confundido como Padre Jonas da Bíblia. O seu sobrenome Abib foi confundido como Bíblia, porque o Padre Jonas, de fato, sempre foi um homem que profundamente, que todos os dias buscava as direções de Deus para ele, para o ministério, para a comunidade Canção Nova, até hoje busca na palavra de Deus. Por isso ele nos deixou um método do estudo bíblico, que nós na Canção Nova, nós missionários fazemos todos os dias. 30 minutos com a palavra de Deus, 30 minutos meditando aquilo que nosso Senhor deixou para nós como testamento, aquilo que nosso Senhor deixou para nós como palavra de vida. Eu não consigo imaginar como alguém pode sobreviver sem ter contato com a palavra de Deus, sem buscar orientações para suas decisões na palavra de Deus. Não consigo imaginar, já há muitos anos eu faço a Bíblia no meu dia a dia, que é o livrinho que o Padre Jonas deixa para nós, Canção Nova, e para você que também tem desejo de estudar a palavra de Deus. Já há muitos anos eu uso esse método que o Padre Jonas deixou e eu não consigo mais imaginar a minha vida sem o estudo bíblico, sem a meditação da palavra diária. 30 minutos. É claro que para rezarmos juntos, gastarmos 30 minutos, nós precisamos abdicar de 30 minutos que nós passamos fazendo outra coisa. Talvez no Instagram, no celular, na televisão, ou talvez lendo alguma coisa que não acrescenta nada. São 30 minutos nos quais nós vamos nos dedicar à palavra de Deus. Nós vamos rezar junto com a palavra de Deus. Então nós queremos começar invocando a Deus, invocando o Espírito Santo, como nós normalmente fazemos quando nós estudamos o método do Padre Jonas, da Bíblia no meu dia a dia. E nós queremos clamar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós já vamos tomar a palavra, nós vamos abrir no Evangelho de São João. Eu vou procurar na minha Bíblia aqui, você pode procurar na sua. O Evangelho de São João, capítulo 20. Hoje nós vamos meditar um pouco a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 20, versículo 11 e seguintes. Nós vamos ler juntos. Eu vou lendo aqui da minha palavra, da minha Bíblia. Você vai ler daí na sua, vai acompanhar. Depois nós vamos meditar isso que nosso Senhor diz para nós, através do evangelista, através do autor sagrado. João 20, 11. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer, ó mestre. Jesus disse: não me segures, eu ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe havia dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É belo meditar o Evangelho do Novo Testamento, é belo ter contato com as Escrituras do Novo Testamento, porque elas têm certa característica histórica. Isso que nós acabamos de ler, de fato, aconteceu. Nós não podemos ler os Evangelhos, ler o Novo Testamento com o pensamento que nós lemos o Antigo Testamento. Não são metáforas, não são comparações, não são analogias. Nós cremos que Jesus de fato apareceu a Santa Maria Madalena naquele domingo pela manhã. Nós cremos que aquela mulher que chorava diante do túmulo, diante do sepulcro, de fato viu Jesus ali naquele lugar. Ela conversou com Jesus. Isso é fato histórico. O Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, são relatos históricos. Nunca se deixe enganar por ideias, por falácias que dizem que não é bem assim, que não aconteceu bem assim, que Jesus não apareceu dessa forma, mas apareceu no interior. Não. Jesus de fato apareceu concretamente diante de Santa Maria Madalena e diante dos apóstolos. E é com esse olhar de fé em um fato que está relatado, que nós meditamos a palavra de hoje. Esse acontecimento de Santa Maria Madalena, que estava ali chorando diante do túmulo, é essencial para a vivência, para a boa vivência do cristianismo, para a boa vivência do nosso catolicismo, da nossa fé. Na verdade, é essencial para que nós tenhamos fé. Maria chorava diante do túmulo de um senhor, de um homem que havia sido crucificado há 3 dias e havia morrido. Maria chorava ali porque ela amava Jesus, porque ela tinha encontrado no coração de Jesus aquilo que o coração dela buscava. E com a morte, aparentemente, tudo tinha acabado. Tudo tinha se perdido ali e estava ali, apodrecendo dentro daquele túmulo. Aqueles olhos que um dia olharam para ela, aquela voz que um dia falou com ela palavras de amor, aquele rosto que olhou para ela com compaixão, estava ali agora dentro do túmulo, apodrecendo, como normalmente um corpo de uma pessoa depois que falece viria a apodrecer. Na mente de Maria era isso que acontecia dentro daquela caverna, daquele túmulo onde Jesus tinha sido colocado. Ela não tinha compreendido, nem ela e nem os apóstolos, aquilo que Jesus já havia dito ao longo dos evangelhos, que ele ressuscitaria no 3º dia. E por que eles não tinham compreendido? Porque, gente, a ressurreição não é algo comum. Eu nunca vi ninguém ressuscitado, você provavelmente nunca viu ninguém ressuscitar. Não é algo ordinário, não é algo que acontece todos os dias, não é algo comum. De fato, é algo muito extraordinário. Nós ficamos vislumbrados quando nós contemplamos milagres que acontecem na vida de familiares, uma recuperação milagrosa de uma doença que não tinha cura, uma recuperação extraordinária, à beira da morte, no leito de morte, uma pessoa que volta à vida já desenganada pelos médicos, e nós constatamos naquele fato milagre. Isso é um milagre de Deus, porque é um feito grandioso, é algo extraordinário que não tinha chance nenhuma de acontecer. E aquela pessoa, acontece aquilo que não tinha chance com ela. Só que a ressurreição, trazer alguém de volta da morte, é algo muito superior a isso. É algo muito mais incomum do que uma recuperação de uma doença, que já é grandioso em si, mas a ressurreição é algo muito mais grandioso, e os apóstolos não estavam acostumados com essa ideia. Por isso eles não entendiam, porque eles não imaginavam ser possível alguém voltar da morte, voltar à vida. Eles não tinham entendido o que Jesus queria dizer. Entendiam talvez que Jesus ressuscitaria no último dia, que ele voltaria à vida no último dia, como eles falam algumas vezes no Evangelho. Mas nem Maria nem os apóstolos tinham acreditado e tinham assumido a palavra de Jesus. A própria voz de Jesus tinha dito isso para eles. Eles não tinham entendido. A ressurreição é o maior acontecimento da história da nossa salvação. E sem a ressurreição, nada que nós vivemos faria sentido. Não faria sentido nada disso que está escrito aqui, porque Deus seria um fracasso total.
Não faria sentido eu estar aqui nesse lugar belo, conversando com você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada mais faria sentido na nossa fé. E o próprio São Paulo diz que nós, cristãos, seríamos dignos de pena, de dó. A ressurreição é o que dá sentido, é o que dá credibilidade à nossa fé. Mas existe um problema grave no nosso coração, no meu e no seu interior, que é a falta de fé na ressurreição. É a falta de acreditar de fato que Jesus ressuscitou. Ou quando nós acabamos tornando, infelizmente, a realidade da ressurreição algo muito distante de nós. Nós até ouvimos na missa aos domingos, nós ouvimos nas pregações que Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Você ouviu aqui, eu acabei de relatar, Jesus que apareceu para Santa Maria Madalena. Mas nós não acreditamos do fundo do nosso coração nessa verdade. Nós até ouvimos, nós até lemos, mas nós não assumimos essa verdade na nossa vida. Nós não temos a certeza de que Jesus ressuscitou e está ressuscitado, e nós não vivemos em função disso. E aí, nós começamos a imaginar, mesmo que inconscientemente, mesmo sem perceber, começamos a pensar que a ressurreição de Jesus é algo que aconteceu no passado, é uma história, uma fábula, mas isso não tem impacto na nossa vida. Quando nós não assumimos a ressurreição de Jesus como uma verdade no nosso coração, na nossa vida, quando nós não vivemos em função dessa verdade, toda a nossa fé se torna uma lenda, se torna uma historinha de criança, se torna uma fábula, um conto de fadas. Mas Jesus realmente ressuscitou. Jesus realmente apareceu a Maria Madalena, a Santa Maria Madalena e aos apóstolos. Ele apareceu, como você me vê nesse vídeo agora. Se tivessem gravado naquele dia, nessa palavra que nós acabamos de ler, nesse fato relatado aqui, se tivessem gravado com uma câmera, seria possível ver Jesus conversando com Maria Madalena e chamando-a pelo nome. Não é uma invenção dos apóstolos, não é uma invenção de Santa Maria Madalena, não. É uma experiência concreta e histórica. Jesus ressuscitou. Quando nós transformamos a ressurreição numa história na qual nós não acreditamos e até ouvimos falar, mas não assumimos para a nossa vida como uma verdade, nós somos suscetíveis ao desânimo, ao desespero, ao medo, às situações inúmeras que acontecem na nossa vida, os problemas, a doença. Tudo isso toma uma proporção muito maior do que deveria ter na nossa vida, nós que dizemos que cremos que Jesus ressuscitou. Se Jesus de fato está ressuscitado e eu assumo a verdade da ressurreição na minha vida, no meu dia a dia, se eu assumo essa verdade, eu sei que agora, enquanto eu falo com você, nosso Senhor está aqui do meu lado, ainda que eu não consiga vê-lo, ainda que você não consiga ver nesse vídeo, através dessa tela. Se eu assumo a verdade da ressurreição, eu sei que o que está escrito aqui serve sim de guia para a minha vida. Não é só uma historinha, não é só uma mentira. Se eu assumo a verdade da ressurreição, toda a minha vida ganha uma nova forma, ganha um novo jeito de viver. Se eu de fato consigo acreditar e assumir que Jesus está vivo, ressuscitado, se eu assumo isso no meu coração, eu não falo mais do mesmo jeito. Eu não converso mais com as pessoas do mesmo jeito. Eu não me preocupo mais da mesma forma como eu me preocupo. E aqui existe um grande segredo para a sua vida. Se eu assumo a verdade de Jesus ressuscitado no meu coração, a ansiedade vai embora da minha mente. A depressão vai embora da minha mente. Claro, se eu busco ajuda dos médicos, se eu busco o tratamento correto. Mas se eu de fato experimento a ressurreição de Jesus, se eu faço a experiência de, pela fé, crer que Maria Madalena e os apóstolos de fato tiveram contato com Jesus ressuscitado, que ele não ficou morto, a minha vida não é mais a mesma. O meu dia a dia ele tem um sabor diferente. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, a forma como eu vejo o mundo e eu enxergo as situações tem um sabor diferente. Jesus está vivo.
Jesus não é uma mentira. E o mais belo de tudo isso é que se Jesus ressuscitou e ele ressuscitou de verdade, como a palavra nos diz, e nós cremos que o que está escrito aqui é história e não é mentira, essa vida não é tudo que nós temos. E essa vida não é tudo que nós buscamos. Existe uma vida após a morte. Existe salvação para nós. Existe um céu. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver a nossa fé como quem encena um roteiro. Nós não podemos viver a nossa fé como alguém que representa uma mentira. Nós devemos viver com a certeza de que Cristo está ressuscitado, de que aquilo que Ele nos diz na palavra é verdade e de que existe um céu para nós, de que existe uma vida após essa. Quando eu vejo Jesus ressuscitado no meu coração, quando eu entendo que Jesus está ressuscitado, a minha vida toma esse novo sentido. Eu não vivo mais voltado com os olhos para essa terra. Não. Eu estou com os olhos voltados para o céu. Mas aí você pode perguntar para mim, Kaique, mas eu entendi isso. Eu entendi que eu não posso viver a minha fé, a minha experiência com Jesus como uma mentira. Eu preciso acreditar de fato que Jesus está ressuscitado, porque Ele ressuscitou. Não é uma mentira, não é uma história, não é uma lenda. Jesus está ressuscitado. Mas como eu experimento isso no meu coração? Como eu vivo isso no meu coração? Como eu escuto Jesus chamar o meu nome? Assim como Maria Madalena ouviu Jesus chamar o nome dela aqui no jardim, lá diante do sepulcro, nessa palavra que nós lemos. Qual é o meio que eu posso, Kaique, então, utilizar para enxergar Jesus ressuscitado na minha vida? Talvez a sua vida esteja cheia de problemas, cheia de dificuldades. Não tem nada de bom acontecendo que você consiga enxergar de imediato. E aí você me pergunte, Kaique, como eu consigo viver essa experiência de ter certeza de que Cristo está ressuscitado, de que Ele se importa, de que Ele está do meu lado e de que isso não é uma mentira? Como viver em função disso? A resposta para você é muito simples. A vida de oração. Vida de oração e fidelidade aos sacramentos. Maria Madalena permaneceu diante do sepulcro de Jesus em uma postura de oração. Ela chorava ela rezava com as lágrimas dela. Ela rezava enquanto chorava. Ela não havia entendido, ela não tinha enxergado ainda Jesus ressuscitado, mas ela estava ali, derramando as lágrimas dela diante do sepulcro de Jesus. Era a oração dela. Você, meu irmão, precisa, com as suas lágrimas, com o seu sorriso, com a sua dor, com a sua alegria e tristeza, rezar diante de nosso Senhor. Você precisa visitar mais vezes a capela, o Santíssimo Sacramento. Você precisa estar junto de nosso Senhor através da oração do terço, do rosário. Você precisa de fidelidade aos sacramentos. Você precisa então ir à Santa Missa. Você precisa viver a confissão, o sacramento da penitência, deixá-lo em dia. Você precisa estar em dia no seu casamento. Você vive de fato a castidade dentro do seu casamento? Você precisa dessas duas coisas para conseguir ver Jesus ressuscitado na sua vida. Uma vida que talvez esteja totalmente bagunçada, que aparentemente não faça sentido nenhum para você. E que até você duvida que o que eu falo é verdade. Mas sabe por que você duvida? Porque você não mergulhou a fundo na oração. Você não permaneceu tempo suficiente junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você só consegue enxergar morte na sua vida. Você só enxerga os problemas, as dificuldades. Você só enxerga essa vida, nessa terra. Porque você não fez a experiência de permanecer em oração diante de nosso Senhor, que é o único meio, junto com a vivência dos sacramentos, que faz parte também da vida de oração, de encontrar nosso Senhor ressuscitado. Quando você se colocar diante de Jesus na capela mais vezes, você pegar o seu texto e começar a rezar, quando você, a partir dessa experiência de jornada bíblica que nós estamos vivendo no mês de setembro, se aprofundar no estudo da palavra, quando você passar a ir à Santa Missa com fidelidade nos domingos e talvez até mais vezes durante a semana, aí então você vai experimentar essa presença de Jesus ressuscitado, que não é um conto de fadas, mas é uma verdade. Eu quero te convidar a fazer essa experiência no dia de hoje.
Busque a Jesus ressuscitado na sua vida. Olhe ao seu redor. Onde está Jesus ressuscitado na sua vida? Olhe com os olhos da oração. Busque na palavra, na confissão, no jejum, na Eucaristia. Busque no terço. Se apegue a essas práticas de oração que são meios para te fazer enxergar que Cristo está vivo, Ele está ressuscitado. E isso é a maior verdade. Esse foi o maior acontecimento na história da humanidade. Não é uma mentira, não é uma enganação. Não é coisa que o Kaique fala da boca para fora para você aqui agora. Não. Jesus está vivo e você só não enxergou ainda, porque você não se aprofundou na sua vida de oração e na vivência fiel dos sacramentos. Por isso eu deixo o convite para você. Eu deixo o desafio para você. Começando com a palavra nessa jornada bíblica desse mês de setembro. Se aprofunde na experiência de ler a Santa Palavra, a Palavra de Deus, não como uma metáfora ou uma história, mas como uma verdade. Foi escrito por inspiração do Espírito Santo. Deus escreveu isso aqui, através da mão de homens, sim, mas que foram inspirados por Deus para escrever. Assuma o Novo Testamento de forma muito concreta como história. Entenda que não é uma mentira, não é uma lenda, é uma história, são relatos de fatos que aconteceram. E comece então a aprofundar a sua vida de oração, a sua vivência dos sacramentos, e aí você vai passar a enxergar Jesus ressuscitado. O desespero vai começar a te deixar, a tristeza vai te deixar, a solidão vai te deixar. E tudo isso vai dar lugar a uma nova forma de viver, que é a experiência de Cristo ressuscitado. E o mais belo de tudo isso, já caminhando para o final da nossa meditação, é que assim como Maria Madalena, lá nos últimos versículos, ela foi comunicar aos apóstolos, ela foi anunciar aos apóstolos que ela tinha visto o Senhor. Ela foi falar que ela viu o Senhor para os apóstolos. O mais belo de tudo isso é que eu e você experimentaremos a mesma coisa. Quando nós fizermos a experiência de Cristo ressuscitado, nós sentiremos um impulso, uma ordem do Senhor que nos impele a anunciá-lo, porque nós queremos que mais e mais pessoas experimentem aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, aquilo que nós experimentamos. Nós queremos que mais e mais pessoas tomem consciência de que Cristo está ressuscitado, de que isso é uma verdade e de que isso dá sentido à nossa vida. Quem se encontra com Jesus ressuscitado não consegue se conter, sente necessidade de falar. É por isso que eu estou aqui hoje, conversando com você e meditando a palavra. O meu coração não se contém, porque eu experimentei na minha vida que Cristo está vivo o tempo inteiro. Ele anda do meu lado, Ele fala comigo, Ele está comigo. Isso não é uma mentira, é uma verdade. E eu quero muito que você experimente a mesma coisa. Eu quero muito que você sinta essa presença de Jesus ressuscitado, porque essa é a maior graça que Deus veio nos trazer, a salvação. É ter a companhia dEle do nosso lado. Nós não estamos mais privados do convívio dos eleitos. Nós não estamos mais privados da convivência com Deus. E aquele que ousa fazer essa experiência de mergulhar na vida de oração e na fidelidade dos sacramentos, vai experimentar no fim da sua vida, que passou a vida inteira convivendo com Deus. Amém? Esse foi mais um dia da nossa jornada bíblica, nossa jornada de estudo bíblico. Essa foi a meditação de João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Eu queria te convidar para continuar rezando conosco. Você viu como foi bom o dia de hoje? Nós temos até o último dia do mês de setembro ainda as meditações diárias da palavra nessa jornada bíblica, que nos fará então experimentar esse aprofundamento na nossa vida de oração. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua paciência e peço que você de fato abra o seu coração para viver a experiência de Cristo ressuscitado. Que Deus te abençoe muito.